Sofia rompeu pela porta da casa da família em Lisboa, o eco dos seus passos ressoando como um trovão no hall antigo. A mãe, Dona Margarida, congelou no meio da sala, o chá que segurava caindo no chão e se espalhando em uma poça quente. Você não é bem-vinda aqui, gritou Margarida, mas Sofia, com os olhos flamejantes, atirou uma pasta de documentos sobre a mesa. Eu voltei para te processar, mãe. Por tudo o que você me fez passar. Aquela noite de 7 anos atrás ainda queimava na memória de Sofia como uma ferida aberta. Aos 21 anos, ela havia confessado à mãe sobre sua orientação sexual, esperando compreensão em uma família católica conservadora. Em vez disso, Margarida expulsara de casa, gritando que ela era uma vergonha para Deus e para a linhagem dos Oliveira. Sofia, sem um tostão, vagara pelas ruas de Lisboa, dormindo em abrigos e trabalhando em empregos precários para sobreviver. Agora, aos 28, ela era uma advogada bem-sucedida, especializada em direitos humanos, e decidira que era hora de confrontar o passado. Enquanto dirigia de volta para o seu apartamento no Bairro Alto, Sofia repensava cada decisão que a levara até ali. A cidade, com suas colinas íngremes e azulejos coloridos, parecia a mesma, mas ela mudara. Encontrara Isabel em um café 3 anos antes, uma jornalista investigativa que a ajudara a reconstruir sua vida. Isabel, com sua determinação feroz, incentivara Sofia a lutar não só por si, mas por outras como elas. Você não pode deixar que o silêncio vença, dissera Isabel, beijando-a suavemente na testa. Mas Sofia sentia o peso da dúvida. Processar a própria mãe era justiça ou vingança? No dia seguinte, Sofia marcou uma reunião com o advogado da família, Sr. Almeida, um homem idoso que conhecera desde a infância. Ele a recebeu em seu escritório no Chiado, com vista para o Tejo reluzente. Sofia, isso é loucura. Sua mãe está doente, o coração fraco. Um processo por discriminação e abandono emocional poderia destruí-la. Sofia cruzou os braços, sentindo o coração acelerado. Ela me destruiu primeiro. Eu perdi tudo, casa, família, até minha fé. Agora quero que ela pague, literal e figurativamente. Almeida suspirou, folheando os papéis. E se isso custar sua sanidade? Pense no que vai ganhar. Isabel esperava por Sofia em casa, com um jantar simples de bacalhau à Brás. Ao ver o rosto tenso da parceira, ela a abraçou. Como foi? Sofia desabou no sofá, lágrimas escorrendo. Ele acha que sou vingativa. Mas e se ele estiver certo? Eu só quero que ela admita o erro. Isabel, sempre racional, respondeu: justiça não é sobre admissão, é sobre reparação. Mas cuidado, amor, para não se tornar como ela. Naquela noite, deitadas na cama, Sofia traçou os contornos do rosto de Isabel, sentindo uma mistura de amor e medo. Sua relação era o único ancoradouro em um mar de turbulências. Dias depois, a notícia do processo vazou para a imprensa local. Um jornal sensacionalista publicou: filha processa mãe por homofobia em família tradicional lisboeta. Sofia recebeu chamadas de repórteres, mas recusou todas. Em vez disso, focou no trabalho, defendendo uma jovem trans em um caso similar. No tribunal, ela argumentou com paixão: a discriminação começa em casa, e se não a combatemos lá, onde mais? O juiz assentiu, e Sofia venceu. Mas a vitória era agridoce, lembrava-lhe do seu próprio caso pendente. Margarida, ao saber do vazamento, sofreu um colapso. Seu marido, o pai de Sofia, ligou para a filha: sua mãe está no hospital. Isso é o que você queria? Sofia sentiu um aperto no peito. Ela visitou o Hospital Santa Maria, hesitante. Margarida, pálida na cama, murmurou: por quê, Sofia? Eu te amava. Sofia rebateu: amor não expulsa. Amor aceita. Saiu dali tremendo, questionando se sua busca por justiça valia o preço da saúde da mãe. Isabel, ao vê-la chegar em casa abalada, preparou um chá de camomila. Você não é responsável pela reação dela. Ela escolheu o ódio. Sofia balançou a cabeça: mas e se eu escolher o perdão? Isso me torna fraca?
A conversa se estendeu pela noite, revelando camadas de dor. Isabel compartilhara sua própria história. Abandonada pela família aos 18 por ser lésbica, ela se reerguera sozinha. Eu não perdoei, mas segui em frente. Você decide o seu caminho. No fim da semana, Sofia recebeu uma carta de Margarida. Venha falar comigo. Sem advogados. Era uma armadilha ou uma oliveira? Sofia debateu internamente, pesando o risco de mais rejeição contra a possibilidade de reconciliação. Decidiu ir, mas com Isabel ao lado. No hospital, Margarida as viu juntas e franziu a testa. Quem é ela? Sofia respondeu firme, minha parceira. Aceito ou perca-me para sempre. Margarida desviou o olhar e o silêncio pesou como chumbo. A reunião no hospital se transformou em um campo de batalha emocional. Margarida, ainda fraca, sentou-se na cama e olhou para Isabel com desdém. Então é por causa dela que você me processa? Para provar um ponto? Sofia negou. Não, mãe. É por causa do que você fez comigo. Me expulsou como se eu fosse uma criminosa. Isabel manteve a calma, apertando a mão de Sofia. Senhora, nós só queremos viver em paz. Mas o passado não pode ser ignorado. Margarida riu amargamente. Paz? Em Portugal, uma família como a nossa não aceita isso. O que os vizinhos diriam? A igreja? Sofia sentiu a raiva subir. A igreja? Foi ela que te envenenou contra mim. Mas e o amor incondicional que pregam? Margarida baixou os olhos, recordando a noite fatídica. Ela havia agido por impulso, guiada por anos de doutrinação conservadora. Agora, enfrentando a filha, via o dano causado. Eu errei, Sofia. Mas processar-me? Isso é cruel. Sofia rebateu. Cruel foi-me deixar na rua aos 21. Eu poderia ter morrido. Isabel interveio, talvez possamos resolver isso sem tribunais. Uma conversa honesta. De volta ao apartamento, Sofia passa de um lado para o outro. Ela quer que eu desista do processo. Mas se eu fizer isso, ela vence. Isabel, cozinhando um arroz de tomate, respondeu: vencer não é sobre tribunais. É sobre você se libertar. Sofia parou, abraçando-a por trás. Você sempre me faz pensar. Mas e se ela nunca mudar? Isabel virou-se, então você segue em frente. Nós construímos nossa família. No trabalho, Sofia lidava com casos que ecoavam o seu. Uma cliente, Ana, fora demitida por ser lésbica. Sofia defendeu com fervor, ganhando o caso e uma amizade. Ana confidenciou: minha família me apoia, mas a sociedade é dura. Sofia assentiu: eu sei. Minha própria mãe me rejeitou. Ana sugeriu: talvez o tempo cure. Ou o confronto. Isso plantou uma semente em Sofia. Margarida, em casa agora, convocou uma reunião familiar. O pai de Sofia, tios e primos se reuniram na sala antiga. Sofia está nos destruindo com esse processo, disse Margarida. O pai defendeu: ela tem razão. Nós falhamos com ela. Um tio conservador rebateu: isso é contra a natureza. Deus não aprova. A discussão escalou, revelando rachaduras na família. Margarida, no centro, sentiu o isolamento crescer. Sofia recebeu uma ligação do pai: sua mãe quer negociar. Venha sozinha. Ela hesitou, mas foi. Na casa, Margarida ofereceu: eu dou dinheiro. Retiro o processo. Sofia riu: dinheiro? Eu quero reconhecimento. Admita que errou. Margarida chorou: eu não posso. O que diriam? Sofia saiu furiosa, sentindo a traição renovada. Isabel, ao ouvi-la, propôs uma viagem para o Porto para arejar a mente. No trem, elas conversaram sobre sonhos.
Quer casar com você um dia, disse Sofia. Isabel sorriu, eu também. Mas primeiro resolva isso. No Porto, passeando pela Ribeira, Sofia refletiu sobre sua identidade. Ser lésbica não era uma escolha, mas lutar por aceitação era. De volta, uma reviravolta, um repórter amigo de Isabel publicou uma entrevista anônima com Sofia. Uma filha luta contra a homofobia familiar. Margarida leu e enfureceu, ligando para Sofia, você me humilhou publicamente. Sofia rebateu, você me humilhou privadamente. Agora o mundo sabe. O pai mediou, vamos tentar terapia familiar. A sessão de terapia foi tensa. O terapeuta, Dr. Mendes, perguntou a Margarida por que expulsou sua filha. Ela confessou, medo. Do que os outros pensariam. Sofia interveio, e o meu medo? De ser rejeitada pela própria mãe? Isabel, convidada, acrescentou, sociedade pressiona, mas famílias deveriam proteger. Margarida admitiu parcial, eu estava errada. Mas processar é extremo. Sofia saiu da sessão confusa. Ela admitiu, mas não o suficiente. Isabel aconselhou, dê tempo. Mas não desista de você. Naquela noite, Sofia sonhou com a expulsão, acordando suada. Decidiu prosseguir com o processo, mas com o coração pesado. O tribunal em Lisboa estava lotado quando o caso começou. Sofia, como autora, apresentou evidências, cartas, testemunhas de abrigos. Seu advogado argumentou: discriminação baseada em orientação sexual é crime em Portugal. Margarida, defendida por Almeida, alegou: foi um erro emocional, não intencional. Sofia testemunhou: perdi anos de vida por causa dela. Quer compensação e uma declaração pública de arrependimento. Durante o intervalo, Margarida abordou Sofia no corredor. Filha, pare com isso. Vamos resolver em casa. Sofia negou. Casa? Você me tirou dela. Isabel, esperando fora, viu a cena e abraçou Sofia. Você está forte. Estou orgulhosa. Mas internamente, Sofia duvidava, o processo a curaria ou a amarguraria mais? Testemunhas depuseram. O pai de Sofia, eu falhei em não intervir. Um primo, a família conservadora, mas Sofia merece respeito. Um ativista LGBT, casos como esse perpetuam o estigma em Portugal. Margarida chorou ao ouvir, sentindo peso social. Após o primeiro dia, Sofia e Isabel jantaram em um restaurante no Alfama, ouvindo fado. Isso me lembra de casa, disse Sofia. Isabel, casa é onde estamos juntas. Mas uma ligação interrompeu. Ana, a cliente, avisou de uma petição online apoiando Sofia. Milhares assinavam contra a homofobia familiar. Margarida, em casa, leu a petição e confrontou o marido. Você apoia isso? Ele respondeu, sim. Nossa filha merece justiça. Margarida sentiu traição, isolada em suas crenças. No segundo dia de tribunal, Margarida testemunhou. Eu a amava, mas temi pelo pecado. O juiz questionou. Amor expulsa? Sofia, ouvindo, sentiu pena misturada com raiva. Seu closing argument não é só sobre mim. É sobre todas as filhas rejeitadas. Pós-audiência, uma prima contatou Sofia. Tia Margarida está mudando. Dê uma chance. Sofia debateu com Isabel, e se for manipulação? Isabel, teste. Mas proteja seu coração. Uma semana depois, Margarida convidou para um almoço. No restaurante, ela disse, retiro minhas palavras antigas. Você é minha filha, independentemente. Sofia perguntou, e Isabel? Margarida hesitou, eu. Tentarei aceitar. Era um passo, mas pequeno. Sofia suspendeu o processo temporariamente, testando a sinceridade. Mas descobriu que Margarida falara com a imprensa, minimizando o caso. Furiosa, Sofia reiniciou. Traição de novo.
Isabel, vendo o stress, sugeriu uma pausa em Sintra. No palácio, elas caminharam. Lembre-se porque lutamos. Pelo nosso futuro. Sofia beijou-a. Você é meu futuro. De volta, o verdito aproximava-se. Sofia preparou-se para o pior, mas uma carta de Margarida chegou. Eu errei. Para o processo, e eu farei uma declaração pública. Era genuíno? Sofia leu a carta repetidamente, pesando as palavras. Ela quer uma declaração pública? Isso é grande. Isabel concordou, mas verifica as intenções. Elas marcaram um encontro neutro em um café no Rocio. Margarida chegou pontual, olhos vermelhos. Eu vi o dano que causei. Não só a você, mas à família. Sofia perguntou, o que mudou? Margarida confessou, o tribunal me forçou a encarar. E uma conversa com o padre, amor é aceitação. Sofia sentiu esperança, mas cautela. Prove. Faça a declaração amanhã. Margarida assentiu e no dia seguinte, em uma coletiva improvisada, disse, eu discriminei minha filha por sua orientação. Peço perdão. A mídia explodiu e Sofia retirou o processo. Mas a paz era frágil. Em um jantar familiar, um tio criticou, isso mancha nosso nome. Margarida defendeu, não. O ódio mancha. Sofia viu mudança real. Contudo, Isabel enfrentou seu próprio drama. Sua editora, conservadora, ameaçou demiti-la por cobrir o caso. Isso é pessoal demais. Isabel rebateu, é jornalismo. Sofia apoiou, lute. Como eu fiz. Isabel processou por discriminação no trabalho e quando a jornada de Sofia. Juntas, elas testemunharam uma contra a outra, fortalecendo o laço. Meses depois, Sofia e Isabel planejaram uma viagem para o Algarve. Na praia, Sofia perguntou, casamos? Isabel sorriu, sim. Mas uma ligação de Margarida interrompeu, venham para casa. Quero conhecer Isabel melhor. No jantar, Margarida foi acolhedora, mas tensões surgiram. Como vocês se conheceram? Isabel contou e Margarida ouviu. No fim, ela disse, bem-vinda à família. Sofia chorou de alívio. Porém, a sociedade não mudara. Amigos viraram as costas e Sofia perdeu um cliente conservador. O preço da visibilidade, disse Isabel. Em uma manifestação LGBT em Lisboa, Sofia falou, minha história é de muitas. Lutem por aceitação. A multidão aplaudiu, mas contra-manifestantes vaiaram. De volta, Margarida sofreu um infarto menor. No hospital, confessou, eu causei isso com meu stress. Sofia, não. Foi o passado. Margarida, perdoe-me de verdade? Sofia, estou tentando. Isabel ajudou na recuperação, cozinhando sopas. Margarida agradeceu, você é boa para ela. Era um laço nascente. Mas uma traição final, um primo vazou detalhes privados para a imprensa, alegando lavagem cerebral. Sofia confrontou, por quê? Ele, para proteger a família tradicional. Margarida deserdou, família é amor, não tradição. Sofia refletiu, o preço era alto, mas valia. Com a família se reestruturando, Sofia e Isabel casaram em uma cerimônia íntima no Jardim Botânico de Lisboa. Margarida, ao lado, sorriu através das lágrimas. Estou orgulhosa. O pai as abençoou e amigos aplaudiram. Mas Sofia sabia que a jornada não acabara, era um novo capítulo. No trabalho, Sofia fundou uma ONG para vítimas de discriminação familiar, ajudando dezenas. Isabel escreveu um livro sobre o caso, inspirando mudanças sociais em Portugal. Margarida, agora ativa em grupos de apoio a pais de filhos LGBT, compartilhava sua transformação. Eu quase perdi minha filha por ignorância. Seu testemunho tocava corações. Contudo, nem tudo era perfeito.
Sofia enfrentava pesadelos recorrentes da expulsão e terapia ajudava. Isabel lidava com assédio online por sua visibilidade. Em uma viagem familiar para o Douro, tensões ressurgiram. Um comentário casual de Margarida sobre netos biológicos magoou. Sofia rebateu: nossa família é o que construímos. Margarida pediu desculpas: estou aprendendo. Anos passaram e Sofia, aos 35, adotou uma criança com Isabel. Margarida se tornou avó dedicada, compensando o perdido. Mas o passado ecoava em debates sociais. Em uma conferência, Sofia argumentou: justiça requer confronto, mas perdão requer força. Um ouvinte questionou: você perdoou de verdade? Refletindo, Sofia viu o ciclo: dano, luta, cura. O preço fora alto, saúde mental, relações rompidas, mas o ganho, inestimável. No fim, a história de Sofia levanta uma questão: será que confrontar a família com justiça legal é o caminho para a aceitação ou apenas aprofunda as feridas?